religião é um assunto que importa para você, uma internauta perguntou o seguinte: qual religião ou forma de vida você segue? Bom, eu não sou pastor, eu sou um ativista quântico. É diferente. Como é que eu vejo as religiões? Como míseros, pequeninos degraus na escala do conhecimento. Elias, você aprova ou desaprova as religiões? Eu não as aprovo e também não as desaprovo, porque as pessoas vêm para esta dimensão, para este planeta, com diferentes níveis de consciência. E certas pessoas só vão conseguir entender a criação e o Criador a partir de um determinado formato espiritual que se constitui numa religião ou numa crença específica. Tem um ditado que eu julgo ser muito verdadeiro e vem bem a calhar na interpretação da sua pergunta. O ditado diz o seguinte: nascer numa religião é privilégio, porém, morrer na mesma religião é tolice. Porque nós somos criação de um Todo-Poderoso que é infinito em tudo que é e faz. E para o conhecimento não tem limites. Então você aprendeu as coisas de uma religião, passa para a próxima. Tenta compreender a próxima religião. Você entendeu uma crença, veja outra. Isso se chama desenvolvimento. Quem teve várias religiões entende mais do que quem teve uma só religião na vida. Existem pessoas que não se pautam na vida por o que é verdadeiro. Elas não buscam verdade acima de tudo. Elas buscam conforto, zona de conforto. Ou zona de conforto financeira, ou zona de conforto sexual. Para estas pessoas, não é lá tão significativo trocar de religião, porque o que elas buscam vem de encontro aos desejos pessoais. É como se ela estivesse se espelhando o tempo todo no próprio espelho. Agora, quem quer clareza mental e busca conhecer crenças, busca entender as religiões, esta pessoa está na rota da expansão da consciência. Ela vai se tornar poderosa. No meu ponto de vista, as pessoas elas vêm para essa dimensão, para esse planeta, para cumprir com desafios e também para quitação de karma. Certa pessoa perguntou para mim: Elias, você acha que nós somos desse planeta porque o clima não é ideal? Ora é muito quente, ora é muito frio. Parece que não é feito especificamente para o ser humano. E eu respondi, eu disse para ele: ninguém é desse planeta. Nenhum ser humano é deste planeta. No outro momento, a mesma pessoa me perguntou: Elias, como pode os leões e hienas comendo um animal vivo? O animal nem morreu e os predadores já estão comendo a carne daquele animal ali. E eu respondi para a pessoa: você já parou para pensar que o gado que está sendo comido vivo no Serengeti pelos animais de caça, pelos animais poderosos, pode ser uma pessoa embutida dentro daquele animal? Porque não ter consciência de que existe karma é realmente uma miserabilidade pessoal. Nós temos karma e dharma. Karma são dívidas que a consciência agrega para pagar, em algum momento é cobrado.
e Dharma são pontos positivos. Por isso que muita gente faz o mal e não paga, porque ela ainda está gastando crédito. Quando o crédito divino acabar, ela vai ter que acertar tudo que ela fez de errado. O pagamento, tanto do karma como do Dharma, pode começar nessa dimensão, nesse planeta, e continuar em outra. Ou pode nem começar nessa dimensão, nesse planeta, deixando tudo para a próxima reencarnação, para a sequência, porque a morte não existe. Por isso, é bom ser muito responsável consigo mesmo. Lá na frente, em algum momento, muita gente espera argumentar para o julgador divino. Não era minha culpa. Eu não sabia. Aí o julgador vai dizer: concordo, meu filho, não é sua culpa, mas é sua responsabilidade o que você faz com a sua vida para onde você for. E você não sabia e não buscou saber. Ficou na zona de conforto. No entanto, a conta está aqui para pagar. A sentença é esta. Então, eu não falo mal das religiões. A única coisa que eu deixo muito claro para todos é que existem falanges que são constituídas por pessoas que não são visíveis, pessoas espirituais, e estas falanges, elas andam aí nos bastidores das religiões. Então, ter uma religião não basta não, e segui-la. É preciso ter essa clareza, esse discernimento, de que o ser humano é um computador biológico. E as interfaces mentais podem ser determinadas por um terceiro, carnal ou invisível, espiritual. As interfaces arquetípicas no HD mental de um ser humano podem estar sendo interseccionadas por ela própria, vivendo o seu próprio eu, mas ela pode estar vivendo o eu de outro ser. Com o tempo, ela olha para trás e diz para si mesma: esse ser aí não pode ser eu, não. Eu não admito que seja eu. Porque existe uma coisa chamada hipnose também. Bom, mas eu não vou me alongar e, respondendo à pergunta da internauta, que forma de vida você segue? A expansão da consciência, a rota da verdade, buscando clareza mental todo o tempo, buscando eliminar dúvidas e incertezas. Foi isso que eu fiz a vida toda. Porque quando você tem uma crença ou uma religião, se você tem dúvidas acerca da religião, da sua crença, você não tem poder pessoal. Tem muita gente que pensa que é poderosa, mas não é não. Quem tem segurança emocional só pode tê-la através da busca pela verdade. Porque daí a pessoa tem grande chance de assertividade nessa dimensão, nesse planeta. E grande chance de assertividade que eu me refiro não é comprar casa, carro, apartamento, como fala o professor Hélio Couto. Não é constituir grandeza e riqueza material, mas largar essa dimensão, largar esse planeta autoconsciente com informações verdadeiras. E, o mais nobre de tudo, com o seu karma quitado e, de preferência, com o Dharma à disposição mediante a contabilidade cósmica. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, também prova que vocês são, sim, os cosmonautas mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor, muita gratidão por assistir aos meus vídeos.